Bom, alunos, então, dando sequência na nossa aula sobre medidas de tendência central, nós vimos já a média simples, vamos ver agora a média ponderada. A média ponderada, no final das contas, é uma média simples, onde, na verdade, o peso de cada item, né, pode ser considerado como o número de vezes que ele aparece também, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente fizer os exercícios. Então, assim, a média ponderada, na verdade, cada valor ele tem um peso diferente, uma importância diferente. Nós temos duas fórmulas, né, para encontrar a média ponderada de determinados dados. Estão aqui na tela as duas. Na verdade, as duas representam a mesma fórmula, só que estão escritas de maneira diferente. Eu já vou mostrar para vocês. Então, a primeira é o seguinte: você pega sempre o valor do que você está tratando e o peso dele. Então, por exemplo, se eu estou calculando a nota dos alunos, na minha variável é nota, então o lugar dos x vai ser a nota de cada aluno aqui, ó. Tudo bem? E o peso vai ser a importância dessa nota, tá, na composição da sua média final. Tudo bem? Então o x é sempre a variável que você está calculando da média. E o peso é a importância dela. Então você tem lá a primeira variável vezes o peso dela, mais a segunda variável vezes o peso dele, e assim por diante. E embaixo no denominador, você vai dividir, né, o resultado final do numerador pela somatória dos pesos, né? Então você soma aqui o peso 1 mais o peso 2 mais o valor do peso 3, vai ter o denominador. Percebam que, na verdade, a fórmula de baixo é a mesma de cima. Por quê? Se você pega esse peso 1 aqui, ó, e divide pelo total de pesos, você acha quanto que o peso 1 representa do total de pesos em porcentagem. Mesma coisa para o peso 2. Se você pega o peso 2 e divide aqui pelo total da somatória de pesos, está vendo em porcentagem quanto que o peso 2 representa do total aqui de pesos, né? Então, você está vendo a porcentagem. Então, no final, as duas contas são a mesma. Vamos ver aqui um exemplo com notas, que é bem intuitivo, vai ficar claro para vocês. Então, imagine que você tem um aluno, ele teve 4 avaliações, P1, 2, 3 e 4. E aqui tem as respectivas notas deles. E o professor falou que cada uma dessas provas tem um peso diferente. Então, o peso da prova 1 é 3, o peso da nota 2, da prova 2 é 2 e assim por diante. Então, ele fala, calcula a nota final do aluno. Ora, eu não posso fazer uma média simples, somar 8 mais as notas simplesmente, né? 8 mais 6 mais 3 e mais 5, que vai dar 8, 20, 14, vai dar 22, dividido por 4. Isso é uma média simples. Não posso, por quê? O professor falou que cada uma dessas provas tem um peso diferente. Então, eu tenho que calcular uma média ponderada, levando isso em conta. Então, como que fica aquela minha fórmula? Olha, pego a nota, que é a variável que eu estou tratando, 8, prova 1, vezes o peso dela. O peso dela é 3. É como se a nota 8 aparecesse 3 vezes no cálculo. Pego a nota 2, 6 e o peso é 2. É como se a nota 6 aparecesse 2 vezes no cálculo. Pego a nota 3, né, da P3, 3 vezes o peso dela, que é 2. Como se ela aparecesse 2 vezes. E a mesma coisa para a prova 4. A nota foi 5 vezes o peso, né, que é 3, ou seja, como se ela aparecesse 3 vezes. E embaixo é a somatória dos pesos, né? Então você pega 3 mais 2 mais 2 mais 3 dá 10, né? Então aqui, ó, 3 mais 2 mais 2 mais 3, 10. Tá bem? Ora, então agora é só resolver por álgebra, né? Então 3 vezes 8, 24, 2 vezes 6, 12 e assim por diante. Tá? Dividido por 10. Soma tudo isso daí, vai dar 57 o numerador. Dividido por 10 vai dar 5,7. Então a nota média desse cidadão é 5,7. Tá? Veja que numa média ponderada é importante você ter valores maiores nos itens que têm maior peso, certo? Então, aqui no caso, os pesos são bem parecidos, né? 3, 2, mas eventualmente você poderia dar um peso muito maior para um item do que outro. Então, aí, nesse caso, você tem que ter melhor desempenho, no caso de alunos, nas provas que teriam um peso maior, tá? Porque vai acrescentar mais na sua média final. O mesmo exercício agora eu vou fazer, tá? Com a fórmula de baixo, lá da porcentagem. Então, veja, aqui eu falei, ó, o aluno fez 4 avaliações, tirou as mesmas notas que do exercício 1, só que agora eu disse, em vez de falar que ele tem peso 3, a prova 1 pesa 30% na nota final dele, a prova 2 pesa 20%, a 3, 20%, a prova 4, 30%. Então, são os pesos, né?
Então, como que ficaria lá? Eu pego a nota 8 vezes 30%, que é o peso da P1. Prova 2, né, que foi 6 vezes 20%, que é o peso dela, e assim por diante. Tá? Porque esse 30%, veja que ele é, ó, aqui ó, no exercício 1, ó, 3 dividido por 10, né? 3 dividido por 10 dá 0,3. Em decimal, 0,3 em porcentagem representa 30%, né? Então, 30%. Aqui o peso era aqui 2, ó, 2 dividido por 10 é 0,2, ou seja, 20%, tá? Então, peso 20%, tudo bem? Ou poderia ser que 8 vezes 0,3, 6 vezes 0,2, 3 vezes 0,2. Então, veja que, na verdade, a primeira fórmula é igual à segunda, né? Só que ela está já dividindo o peso de cada item pelo somatório total de pesos. Aí você tem a porcentagem daquele peso, tudo bem? Na HP12C, como que você vai fazer isso daí na HP12C? Tá? Na HP12C, você vai inserir o valor, é sempre importante saber sobre o que você está calculando da média, para não confundir o peso com o valor. Então, você vai inserir sempre, deixa eu pegar aqui uma imagem da HP12C. Então, nós temos aqui a HP12C, certo? E minha imagem ficou aqui nela. Deixa eu alterar, corrigir isso daqui. Corrigida. Então, vamos lá. Então, na HP12C, você vai pegar e inserir sempre o valor do que você está calculando, tá? Primeiro, em seguida, o peso. Então, como que faz? A nota, você está calculando a nota média. Então, a P1, tá? Representou, a P1 você tirou 8. Então, você vai digitar 8 na HP e apertar Enter. Em seguida, você coloca o seu respectivo peso. No caso, é 3, certo? Da P1 aqui, ó. Você digita 3 em seguida e aperta somatório mais. Aí vai aparecer na sua tela o número 1, que indica que é a primeira observação que você está colocando ali, primeiro conjuntinho de dados. Aí vai para a segunda variável. Digita 6, que é o valor da nota, 6, e aperta Enter. E aí coloca o seu peso, no caso 2, somatório mais. Aí vai para a terceira variável. Digita 3, que é a nota, Enter, e o seu peso, 2, somatório mais. E aí vai para a última. 5, Enter, e o seu peso, 3, somatório mais. Veja que nesse caso, quando você terminar de fazer isso, vai aparecer na tela 4. Está falando, ó, você digitou 4 observações, 4 conjuntinhos de dados. Tá? Bom, inseriu todos os dados, né? Então é o valor, Enter, o peso, somatório mais, né? Vai fazendo isso para cada conjuntinho de variável e o peso. No final, para pedir a média ponderada, você aperta a tecla G, e você tecla número 6 em seguida. Por quê? Quando você apertou o G, está em azul, você vai acionar a função azul. Embaixo do número 6, você tem aqui o símbolo da média, ó, e o W. W é peso em inglês, certo? Vem da sigla de inglês, né? Peso. Então, está falando média, peso da média, né? Média ponderada. Então, é a 6 que você aperta. Se você apertasse aqui a 0, está querendo calcular a média simples, né? Enfim, ia dar errado. Então é dessa maneira. Então, muito simples, né? O valor, Enter, o peso, somatório a mais. Repete para todas as observações. No final, G e a tecla 6, que o resultado que tem é a média ponderada. Tem que dar igualzinho que a gente calculou aqui na mão, tá? Então, mamão com açúcar. E no Excel, professor? No Excel não tem uma fórmula lá ponderada. Se você quiser fazer uma fórmula ponderada, você tem que jogar as fórmulas como a gente fez aqui, colocando cada um dos itens, vezes o peso, enfim, colocar a fórmula normal no Excel, tá? Não existe uma fórmula direta lá. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exercícios aqui, só para ficar mais claro. Então, vamos avançar. Então, vamos aqui para o próximo slide. Deixa eu apagar isso aqui. Então, olha só, nesse problema nós temos aqui, em determinado momento na Bovespa, né, foram negociados 10 títulos de 20 mil. Então, foi negociado 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil e assim por diante, 10 vezes. 6 títulos de 10 mil e 4 títulos de 5 mil. Dados os títulos, responda: qual é o valor médio em reais dessa negociação? Então, primeiro, preste sempre atenção na pergunta. Ele quer a média dos valores negociados, não da quantidade. Tá? Então, dos valores,
Você não pode pegar simplesmente 20 mil, 10 mil, mais 5 mil, ou seja, 35 mil e dividir por 3. Está errado. Tá? Você tem que levar em conta o peso de cada um desses itens. Ó, o 20 mil foi negociado 10 vezes, então o peso dele é 10. O 6 mil, o 10 mil foi negociado 6 vezes, então o peso dele é 6. E o 5 mil foi negociado 4 vezes. Tá? Então, como que você vai fazer lá na fórmula? Tá? Minha variável x1 é 20 mil. Então, o título de 20 mil, quero calcular a média em reais, né? Foi negociado 10 vezes. Então, eu faço vezes 10. Vezes 10. Tá? Como se ele aparecesse 10, ele apareceu 10 vezes, então o peso dele é 10. R$ 1.000, né? O título de 10 mil reais, na verdade, apareceu, foi negociado 6 vezes, então o peso dele é 6. 5 mil foi negociado 4 vezes, então o peso é 4. E embaixo a somatória dos pesos, 20. Então, você vai ter aqui, ó, 10 vezes 20 mil, 200 mil, 6 vezes 10 mil, 60 mil, 4 vezes 5 mil, 20 mil. 20 mil dividido por 20. Ou 20 mil, né? Aí soma tudo aqui, numerador. Somando o numerador dá 280 mil, dividido por 20 dá 14 mil. Então, eu vou falar que o valor médio negociado, tá? O valor médio aí dos títulos negociados foi 14 mil, tá bem? Então, tem que fazer uma média ponderada, levando em conta quantas vezes cada um desses títulos apareceu, que é o peso dele, tá? Se eu quisesse fazer uma média simples, chegaria no mesmo resultado? Chegaria. A média ponderada é uma média simples no final. Era como se você fizesse o seguinte, média simples. Não apareceu 10 vezes o 20 mil? Você vai fazer 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil, 10, somar 10, 20 mil. Ou seja, está fazendo, somando o quê? 10 vezes 20 mil, certo? Aí apareceu o título de 10 mil, apareceu 6 vezes, né? Se ia continuar, mais 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil, 6 vezes 10 mil, né? Então, ou seja, está fazendo aqui, ó, 6 vezes 10 mil, ó. Aí o título aqui de 5 mil apareceu 4 vezes, né? Você fazer mais 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, ou seja, 4 vezes 5 mil. Aí você tem o valor total disso daí, que dá 280 mil. Você dividir por quanto? 20, que é 10 vezes isso aqui, 6 vezes isso aqui, 4 vezes esse. Tá? O número de observação ia ser 20. Tá? Então veja que no final das contas, a média ponderada ela é uma média simples, né? No final das contas. Tá? Então você vê aqui, ó, por essa fórmula. Então cada valor, né? Presta sempre atenção no valor que você está colocando e o peso dele. Se o problema não te fala qual é o peso diretamente, você tem que inferir lendo, né? Como que você chega a essa conclusão? Ora, se aquele valor que eu estou calculando apareceu tantas vezes, eu tenho que considerar isso daí. Tudo bem? Por fim, mais um último exemplo aqui da área de finanças, ó. Ele não vai te dar informação nenhuma. O cara fala, ó, dá algumas informações e pede para você calcular o custo médio aqui do capital. Então ele fala, ó, considere o custo do capital próprio de terceiro, tá? Então a empresa tem capital próprio dos donos da empresa e de terceiro, pegou num banco, pegou, sei lá, lançou um título e se financiou com alguém que comprou o título, pegou um recurso de terceiro. Ele diz que o custo do capital, né, o próprio é 20%, né, e o de terceiro é 10%. 10%. Então, por exemplo, o custo do capital próprio, se o cara põe R$ 1.000 lá, esse 1.000, né, a empresa vai ter que pagar 20% desses 1.000, R$ 200 aí de juros, né, depois. Se é de terceiro, é 10%. Pegou R$ 1.000 no banco, vai pagar depois R$ 100 de juros, certo? De rentabilidade. Então, o capital próprio é mais caro, aí custa 20%, e o de terceiro, 10%. Aí ele pergunta, ó, calcula o custo médio ponderado desse capital, tá? Considerando um investimento de 50 mil. Então, a empresa fez um investimento de 50 mil, financiado por 20 mil do dono. Então, desses 50 mil, 20 mil é capital próprio e o restante por dívida, ou seja, capital de terceiro. Então, desses 50 mil, 20 mil é dos donos da empresa, de recursos que tem lá, e 30 mil é de terceiro. E qual que é o custo total de capital da empresa? Eu tenho que levar em conta o peso de cada um dos capitais no cálculo. Então, vou fazer uma média ponderada. Então, presta atenção. Quero calcular o quê? O custo médio do capital. Então, o custo é isso aqui, ó, os 20 e os 10%. Minha variável x são elas. Tá? Cuidado para não confundir que está com o símbolo de porcentagem, você confunde. Tá? Não tem problema, a minha variável que estou calculando é ela. Então, o meu x1 é 20%, que é o custo do capital próprio. E o capital próprio na empresa é 20 mil. Então, põe aqui, ó, 20 mil, o peso é 20 mil. O capital de terceiro, o custo é 10%. Então, põe aqui minha variável x2 é 10%, vezes o peso dele, ele aparece 30 mil.
tá? Como que eu sei? Porque dos 50 mil, 20 é próprio, o restante é de terceiro, tá? E a somatória dos dois pesos dá 50 mil. Então, vou calcular agora o custo médio do capital para a empresa. Então, lá, 20 mil vezes 20% dá 4 mil, aqui 10% vezes 30 mil, 3 mil. Então, você vai ter aqui 7 mil dividido por 50 mil, que dá 0,14. 0,14 é 14%, né? 0,14 está em decimal. Então, o custo médio do capital aqui dessa empresa, tá? Considerando essas informações que o capital próprio custa 20%, de terceiro 10%, você tem 20 mil de capital próprio e 30 mil de capital de terceiro, tá? A média do custo do capital para a empresa, tá? É 14%, tá? Então, veja, o custo próprio, capital próprio custa 20, o de terceiro 10, mas a empresa utiliza os dois tipos de capital, tá? O próprio de terceiro, em montantes diferentes. Aí você tem que levar em conta aqui a diferença de custo de cada um. Eu fiz uma média ponderada, então 14%. Isso aqui você aprende em finanças para calcular custo médio das empresas, tá? Do seu financiamento. Chama custo médio ponderado, chama o tal de VAC, tá? Então, é uma média ponderada. Quando você conhece média ponderada, você fala, pô, essas fórmulas que os caras dão para a gente é uma média ponderada, simples, tá? Então, é isso daí. Então, custo média ponderada, tranquilo também, certo? Então, agora vamos para o próximo vídeo, que vai falar das medidas de tendência central, mediana e moda. Um grande abraço.